Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se gostar do conteúdo, deixa o seu like e se não for inscrito, se inscreve aí. Hoje eu vou abordar um assunto muito importante para os servidores públicos federais, que é justamente a bexiguenta da portaria 10723 de dezembro de 2022. O que eu chamo a atenção, meus amigos? A portaria, ela foi lançada com data de 19 de dezembro. E Paulo Guedes, ele saiu de férias, acreditem se quiser, no dia 19, meus amigos. Ele tirou, ó, o posto Ipiranga do Bolsonaro, né? Ele tirou férias entre os dias 19 e 31 de dezembro. Ele foi o primeiro nome importante aqui, oficialmente, a pular do barco. Bolsonaro, faltando alguns poucos dias, pulou do barco. Primeira vez que eu vi um presidente fugir de avião presidencial com todo aparato estatal para não terminar o mandato. Mas enfim, então o cara, ele teve a capacidade de editar essa portaria aqui, que lascou um bocado de servidores e ir-se embora. Para você ver, isso aqui, na verdade, na minha opinião, sintetiza bem o que eles sentem e botar em prática aí contra os servidores. Não é à toa que quando eu vejo pessoas reclamando que o reajuste salarial desse ano é pequeno, eu falo, rapaz, realmente é pequeno. Agora, esses dois aqui, eles contribuíram em muito para a nossa atual situação. Não só na parte salarial, mas também na nossa parte de retirada de direitos. Se eles tivessem ganhado, tome aí uma reforma administrativa que ia fragilizar cada vez mais os servidores concursados e favorecer os terceirizados, favorecer os servidores que têm rabo preso com políticos. E esse jovem aqui, foi o único presidente da nossa história recente a governar sem dar um centavo sequer de reajuste para os servidores. Então, quando eu vejo que a pessoa fala, mas Lula não tá querendo ser meu amigo, não ia nem ter esse aumento. Porque esses dois aqui, eles fizeram um orçamento com verbas insuficientes até para tragédias. Agora em São Paulo nós vimos a importância dessas verbas. Eles dois tinham reservado 25 mil reais, ou 30 mil reais para as tragédias. Se não fosse a PEC de transição para reservar dinheiro para as tragédias ambientais e outras áreas, incluindo aqui o aumento dos servidores, a gente nem aumento ia ter nesse ano. Então por aí vocês tiram a situação. Mas não estou aqui para falar nisso, mas eu acho muito importante tocar nesse fato, porque ele é primordial para ajudar a deixar a nossa situação do jeito que está. Então, na última semana, antes do carnaval, tivemos aqui a primeira proposta oficial do governo em relação a reajuste salarial e também pautas não remuneratórias. O que importa para a gente é justamente a pauta não remuneratória. É justamente a primeira, meus amigos. Ó, a primeira, ó. O Ministério da Gestão e Inovação revisará a portaria 10723, que trata da redistribuição de cargos efetivos da administração pública federal e também outras partes aqui, incluindo a retirada da PEC 32 de 2020, que é a reforma administrativa como Guedes e Bolsonaro queriam fazer. Qual é o ponto principal ou quais são os pontos principais? São justamente os artigos 6º e 7º, que tratam da parte de restrições e vedações. Uma partezinha aqui, ainda dá para concordar, que é o artigo 6º, que trata das restrições. E você não poderia ser redistribuído, você teria uma restrição para redistribuição, se você estivesse respondendo sindicância ao processo administrativo disciplinar. Aqui eu concordo, mas eles ainda botaram assim, ó, nem cumprindo qualquer tipo de penalidade. Você recebeu uma advertência, qualquer que seja o motivo, não pode ser redistribuído. Porque você está respondendo o processo administrativo com uma sindicância, até faz sentido. Qual o sentido de você, né, ser redistribuído e deixar a sindicância aberta? E se você for penalizado, pode concordar ou discordar, mas essa parte aqui eu concordo. Mas na parte de penalidade, o cara está cumprindo a penalidade de jeito nenhum. Não esteja em gosto de licença ou afastamento. Também não vejo sentido para isso. Porque se você está em licença e afastamento, você já não está fazendo, vamos dizer assim, né? Entre aspas, fazendo falta no seu setor.
E você pode, nessa redistribuição, colocar um servidor lá no seu cargo e você ir para outra cidade. Não houver sido redistribuído nos últimos 5 anos. Então vejo que é mais um absurdo, né? Outro absurdo. Servidor em estágio probatório, não pode. Você assumiu, tem que ficar lá 3 anos. Algumas instituições já praticavam isso, certo? Por exemplo, aqui próximo ao UFRN, se eu não me engano, ela não permite redistribuição em estágio probatório. Mas muitas outras permitem. Então acho que a gente tem que usar o mais benéfico, né? Agora, aí começa a aumentar. Essa aqui são as partes de vedações. Vedações e restrições, e no fim das contas, vão ter o mesmo efeito, né? Mas aqui, meu amigo, começa o absurdo. O absurdo do absurdo já. Absurdo nós já vimos. Quando houver autorização ou concurso público em andamento ou vigente para preenchimento dos respectivos cargos. Aqui é que entra o nó. Aqui é que entra o nó. Porque independentemente de classe, padrão ou nível de especialização. Então vamos dizer lá, do jeito que dá para interpretar isso. Tem uma vaga, tem concurso aberto para professor do magistério do nível superior para a área de química lá na universidade. Mas qual é o cargo? Professor de magistério de nível superior. Então se tem um concurso aberto em química, física, trava tudo, ninguém pode ser distribuído. Faz sentido isso? Na minha cabeça não faz. Independente da classe que ele esteja, padrão ou nível de especialização, doutorado, mestrado, não importa. Trava tudo. E o outro, ó, o terceiro, do artigo 7º, que se ele tiver pena disciplinar, aqui concordo, né? Você não pode redistribuir alguém como pena disciplinar. Isso aqui é até um ato ilegal. Se você provar isso na justiça, o gestor responde e também é anulado. E o outro, aqui sim é um absurdo. Atender exclusivo interesse do servidor. Cara, porque na verdade é os dois, né? Porque se o servidor é quem ocupa o cargo e ele tem uma família que tá longe dele e tem um servidor que vai substituí-lo, entenderam como eles acharam aqui um bocado de brecha para dificultar ao máximo? Aí agora temos uma data para isso ser colocado em negociação. Não significa que isso vai ser resolvido apenas em um dia, mas aqui no site do Sinacef ele já tem uma data, vai ser no dia 23 pela manhã. 23 de fevereiro começam as negociações a partir de 11 da manhã no bloco C da Esplanada dos Ministérios. Então amanhã a gente já deve ter aqui o desdobramento, né, dessa reunião inicial. E em relação ao Ministério, eles divulgaram essa nota falando sobre o que eles vão fazer em relação a essa portaria. O Ministério da Gestão e da Inovação irá realizar uma reunião com representantes dos servidores para tratar do novo normativo logo após o Carnaval. Aí eu volto a reclamar da comunicação desse Ministério. Logo após o Carnaval, quando, meu jovem? Quando? Eu tenho que ir no site do Sinacef. Na verdade, eu não vim aqui no site do Sinacef. Eu fui um bocado de site de sindicatos para ver se eu achava essa informação. Ainda bem que eu encontrei alguém do Sinacef que redige um texto, redige uma informação melhor que o povo que tá lá no MGI, né? Aí eles colocam, ó, está agendado pro dia 23 às 11 horas. Pronto, meus amigos. É isso que a gente quer. Quer informação fácil e acessível. E eles falam o seguinte, ó, editado na gestão passada, a portaria trata da redistribuição de cargos ocupados na administração pública federal, visando atender uma série de determinações elencadas pelo TCU em seu acórdão 1176 de 2022. Eu tentei buscar na internet esse acórdão para ler o teor dele, mas todos os acessos aqui, todos do acórdão 1176 de 2022, ele dá como se o site estivesse fora do ar. E não é a primeira vez que eu fiz isso. Na outra vez que eu fiz o vídeo falando dessa portaria, mesma coisa. Não sei o que está acontecendo, se está coincidindo de estarem fazendo a manutenção justamente quando eu estou pesquisando,
mas até agora eu não tive acesso a esse acordo. Tem um acordo de 2015, mas o assunto é totalmente diferente. E aqui, como vimos, é de 2022. Certo? Então, o Ministério, ele lamenta que a portaria anterior tenha sido editada sem nenhum diálogo com os servidores, típico da gestão Guedes-Bolsonaro, afetando a redistribuição, que é reconhecidamente um importante instrumento de gestão de força de trabalho no âmbito da administração pública federal, permitindo ajustes de lotação de cargos e força de trabalho, adequando-se às necessidades para a melhor prestação de serviço público. É isso que eu vivo falando. Se você vai sair e vai deixar um servidor com as mesmas especificações, que você tem mesmo cargo, o interesse público, a prestação de serviço público vai ser prejudicada? Acredito que não. E um funcionário motivado é muito importante aí para qualquer tipo de empresa. Aí aqui, ó, no Instagram do Ministério, do MGI, eles divulgaram a nota, que é basicamente aquela nota lá que nós vimos. Mas aqui também, ó, não falou data, não falou nada. E eu chamo a atenção para como o pessoal da portaria, ele é obstinado. Qualquer postagem que você for ver, você vai ver mais reclamações, mais exigências, né, cobranças em relação a 10723 do que, por exemplo, a pauta salarial. E esse rapaz aqui, eu vou até separar ele, ó. Tiago Rômulo Saluz, acho que é isso. Exigimos mais clareza. Que dia será essa reunião? Quem serão os representantes? Temos um grupo com milhares de pessoas e exigimos um representante de lá. Isso é que eu concordo, Thiago. Concordo tudinho com vocês. Eu, para descobrir, por sorte, eu achei informação aqui no site do Sinacef. Mas eu acho que tem que melhorar muito essa gestão aqui da parte de divulgação de informações para os servidores públicos. Para mim, eles estão muito incipientes nessa parte de gestão da informação, da atualização para quem é de direito, né? Se gostou, deixe seu like, muito obrigado a todos. Se não for inscrito, se inscreva aí e dá uma olhadinha nos demais vídeos aqui do canal.